uma obra para beneficiar quase 400 municípios e 12 milhões de pessoas. É a transposição do Rio São Francisco, que ainda está incompleta. A comissão externa aprovou o relatório e aponta os problemas. Mais um deputado indicado para o governo Bolsonaro é Rogério Marinho, na Secretaria da Previdência Social. Veja também a segunda reportagem da série especial sobre os cortes no financiamento das universidades. Hoje, vamos ver como estão a pós-graduação e a pesquisa. A transposição do Rio São Francisco deve ficar pronta em 2019, depois de mais de 10 anos de obras. A comissão externa que acompanhou o projeto aprovou um relatório com propostas para garantir que os moradores do Nordeste sejam de fato beneficiados pelo investimento de 10 bilhões de reais. A transposição do Rio São Francisco terá 477 quilômetros de extensão. A obra, que começou em 2007 e tem previsão para terminar em 2019, deve consumir 10 bilhões de reais. A comissão externa da Câmara, que acompanhou as obras, realizou 8 visitas técnicas, além de atividades para ouvir a população de alguns dos 390 municípios beneficiados. A expectativa é que 12 milhões de pessoas recebam água da transposição. O relatório da comissão externa sugere algumas medidas complementares ao projeto do governo federal. Entre elas, o suporte aos municípios que vão receber água dos canais para garantir o tratamento da água, do esgoto e dos resíduos sólidos. Outra medida recomendada é a revisão periódica dos estudos hidrológicos ao longo dos canais. A gente está fazendo um relatório para mostrar que não basta você se utilizar desse líquido tão precioso que é a água. Você tem que ter o que não teve. Você tem que fazer o que não foi feito durante 518 anos, que é cuidar do Rio São Francisco. Esse relatório tem tudo isso, a revitalização, o cuidado, a fiscalização, a cobrança, inclusive, de taxas de quem use a água, porque senão o camarada tira a água e joga à vontade e outro que não pode tirar. A gente não pode ver nas margens do São Francisco alguém que está ali morando a 200, 300 metros não ter água. O relatório do deputado Gonzaga Patriota foi aprovado por unanimidade na comissão especial. Nós vamos ter audiência com o próprio presidente Bolsonaro, até para ele conhecer também aquela região, esse projeto, para que nós possamos ter a revitalização do Nordeste brasileiro, criar essa expectativa do Nordeste ter a garantia hídrica para água para o consumo humano, a água para a irrigação, água para a piscicultura, água para as indústrias. O presidente da Câmara reagiu a críticas feitas pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, diante da aprovação pelo plenário, nesta terça-feira, de projeto que prorroga incentivos fiscais para empresas das áreas da Sudene, Sudan e Sudeco, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Acho que o ministro Guardia, de certa forma, está sendo desleal com a Câmara de Deputados, que foi a Câmara de Deputados que garantiu as votações mais importantes para o governo, quem liderou. Nós lideramos a sessão onerosa, lideramos a reforma trabalhista, lideramos a volta do pré-sal, lideramos a mudança da taxa de juros do BNDES, tudo foi a Câmara. Então, eu acho que ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Ele tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele precisa respeitar um pouco mais o plenário da Câmara. A Câmara ela tem a obrigação de ouvir a todos, avaliar, e depois a maioria vai aprovar um texto. Né? Como eu disse, o texto de ontem não era 100% o que eu gostaria, mas é que foi aprovado e eu respeito. E acho, né, que o ministro da Fazenda deveria ter o mesmo respeito pelo parlamento que o parlamento teve por ele nos últimos 2 anos, primeiro como secretário e depois como ministro. O deputado Rogério Marinho vai ser o secretário especial da Previdência no governo Jair Bolsonaro. Relator da reforma trabalhista aprovada aqui no Congresso, o deputado do PSDB do Rio Grande do Norte defende o modelo de aposentadoria baseado na capitalização. O ministro Paulo Guedes, por ocasião da campanha eleitoral, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, defenderam uma proposta de um novo modelo de capitalização individual
e um novo modelo trabalhista. É evidente que esse novo modelo vai atingir as gerações futuras, aqueles que ainda não ingressaram no mercado de trabalho. Então esse é um ponto. O que há de mais emergencial nesse momento é trabalharmos o modelo que nós temos. E para isso nós estamos participando de reuniões dentro do CCBB, onde está reunida a equipe de transição, juntamente com técnicos das mais variadas origens, que já estão há mais de 40 dias debruçados sobre o tema, para unirmos o nosso discurso e a nossa estratégia, para que a partir do dia 1º de janeiro a população brasileira possa ser informada a respeito de que forma nós iremos tocar essa mudança na Previdência. O fato é que o próprio presidente já declarou, e nós o secundamos, juntamente com o ministro Paulo Guedes, de que há necessidade e faremos um esforço para aprovarmos essa modificação na legislação no primeiro semestre de 2019. No Conselho de Ética, foram ouvidas nesta quarta-feira 2 testemunhas de defesa no processo contra o deputado Lúcio Vieira Lima. O deputado Lúcio Vieira Lima foi presidente da comissão mista formada para analisar a medida provisória 613, aprovada em 2013. Ele é acusado de ter recebido vantagens financeiras em troca da aprovação da MP, que teria beneficiado a Odebrecht por meio de desonerações fiscais. 2 testemunhas de defesa do deputado foram ouvidas pelo Conselho de Ética, que analisa uma representação por quebra de decoro apresentada pela Rede e o PSOL. Os 2 servidores do Senado que participaram da tramitação da MP afirmaram que não houve nenhum fato anormal na negociação. Nós consideramos a possibilidade de se trazer novas testemunhas aqui no próximo dia 19, para que sejam ouvidas, para que a gente possa dar o mais amplo direito de defesa ao representado, como está consignado na nossa Carta Maior. Ativistas, pesquisadores e deputados avaliam os efeitos dos 12 anos de aplicação da Lei Maria da Penha. O debate fez parte da jornada de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Prevenção e punição aos agressores são pilares do combate à violência doméstica que sustentam a Lei Maria da Penha, em vigor há 12 anos. É uma das leis mais conhecidas do país. Dados do IPEA de 2015 apontam que a Lei Maria da Penha contribuiu para reduzir cerca de 10% na taxa de homicídios contra mulheres praticados dentro de casa. Mas o Brasil continua sendo um dos países que mais violentam mulheres. Não basta ter um instrumento de punição, como é a Lei Maria da Penha. É preciso um intenso trabalho de prevenção, de ver que tipo de sociedade, que tipo de debate, que tipo de cultura nós estabelecemos para, sobretudo, educar homens para não cometer esses crimes. O seminário, promovido pela Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, avaliou avanços conquistados após a sanção da Lei Maria da Penha. Uma das experiências consideradas positivas foi a criação de um aplicativo de acompanhamento das medidas protetivas pela Delegacia da Mulher de Diamantina, em Minas Gerais. Ele protege a vítima e vigia o agressor. Ele é um sistema web e um aplicativo que é alimentado pela Delegacia de Mulheres de Diamantina com as medidas protetivas da comarca, de modo que qualquer policial, no atendimento imediato a uma vítima de violência doméstica, ele consiga verificar se há medidas em favor dessa vítima, se há medidas em desfavor de um suposto agressor e conseguir, assim, efetuar a prisão em flagrante dele sem nenhum tipo de dúvida. Outros ativistas e pesquisadores que atuam no combate à violência doméstica lembraram que a Lei Maria da Penha encorajou as vítimas a denunciarem todo tipo de agressão. Mas é preciso dar muitos passos ainda para que a legislação seja cumprida integralmente. Primeiro porque o atendimento à mulher em situação de violência é algo muito complexo, que envolve muitos serviços distintos, desde a polícia, judiciário, assistência social, as organizações de saúde. Então, você fazer com que essa rede funcione em sincronia, que funcione de forma integrada, que não revitimize a mulher na busca de cada um desses serviços, isso é um desafio que requer
um olhar constante. É uma lei que, onde ela foi implantada, ela deu grandes resultados. Ela já salvou mais de 300 mil vidas, já tem 1.400.000 processos no sistema de justiça brasileiro. Mas, na minha opinião, falta muito para ser implantada. Há uma resistência, muitas vezes, dentro do Poder Judiciário. Falta orçamento nos diversos níveis de Poder Executivo. E o nível de violência ainda é muito alto no Brasil, de feminicídios e de violências não respondidas do ponto de vista da sua punição. Experiências com ensino em tempo integral que deram certo no Brasil e no mundo. Os exemplos foram apresentados em seminário nesta quarta aqui na Câmara. O Plano Nacional de Educação determina que metade das escolas públicas ofereçam educação em tempo integral até o ano de 2024. O ensino médio no Brasil é um desafio para gestores e educadores. Nessa faixa da educação escolar, o país não cumpre há 5 anos a meta estabelecida pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em números gerais, o IDEB do ensino médio avançou 0,1 ponto percentual em 2017, de acordo com o Ministério da Educação. E as razões são várias. Primeiro, que existe uma alta evasão, a metade dos alunos que entram no ensino médio não se formam. Mais do que isso, o desinteresse que os alunos têm pelo ensino médio e também a qualidade da educação do ensino médio. Estamos tratando nesse seminário, primeiro, as pesquisas, as evidências que mostram que a educação em tempo integral tem um impacto muito importante quando é bem feita para poder melhorar os indicadores, melhorar o IDEB, para você ter melhores perspectivas para os jovens. Então são vários indicadores que mostram que quando você faz a educação em tempo integral, isso traz resultados positivos. Esses resultados positivos já podem ser acompanhados em Pernambuco. No estado, o governo criou um programa de educação integral para as escolas de ensino médio e os 328 colégios da rede pública já são em tempo integral ou semi-integral. Lá, os professores observaram que os benefícios da educação integral ocorrem também quando o aluno não está na escola. Para além dos resultados acadêmicos, a ampliação do tempo escolar tem se revelado muito potente no que diz respeito a proteger crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Os dados apontam, por exemplo, que a redução do risco desses jovens se envolverem em situações de violência, como também uma diminuição no número de gravidez na adolescência. Especialistas e deputados reunidos no Seminário Internacional de Educação em Tempo Integral aqui na Câmara lembraram que há muitos empecilhos à implementação da escola de tempo integral. E o principal deles é o custo. Uma escola de tempo integral de qualidade, ela exige um aumento do investimento das redes, tanto em infraestrutura, para garantir que esses alunos tenham um espaço adequado. Para você expandir o tempo que esses alunos ficam na escola, é necessário uma expansão da infraestrutura. Outra é a necessidade de formação de professores que estejam preparados para atender esses alunos por mais tempo. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara lembrou nesta quarta-feira um duplo aniversário, 70 e 30. 30 anos da Constituição Brasileira e 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. A Declaração Universal de Direitos Humanos pode ser música, só não pode ser esquecida. Esse foi o tom do encontro da reunião de preocupação. A caminhada dos direitos humanos tem a força dos processos históricos que são irreversíveis. Não há como anulá-los. Eles podem, sim, sofrer como estão sofrendo hoje, momentos de retrocesso, de restauração, de passos atrás, de anulação. Mas é um rearranjo que também rearranja as nossas energias. A reunião pode virar mobilização permanente. Integrantes anunciaram a intenção de criar uma comissão civil de acompanhamento das violações de direitos humanos.
A audiência também lembrou os avanços desses anos todos, sem deixar de pensar, é claro, nos desafios. Nós consideramos de que há avanços significativos, mas ainda muita coisa a fazer para que efetivamente haja o respeito à diversidade cultural, à diversidade religiosa, à diversidade política, à diversidade do debate. O Jornal da Câmara apresenta agora a segunda reportagem da série que mostra como o corte de recursos está atingindo a universidade pública no Brasil. Hoje, vamos ver os efeitos da redução de investimentos nas áreas de pesquisa e pós-graduação. O KC-390 coroa o ingresso do Brasil no restrito clube da indústria aeronáutica de grande porte. No campo, a tecnologia brasileira abre caminhos para alimentar o planeta. O Brasil também é vanguarda na prospecção de petróleo do pré-sal em águas profundas. E na saúde, são cientistas brasileiros que apontam respostas em situações de crise, como no surto da Zika. Por trás de todos esses exemplos de sucesso está a pesquisa científica. Nós produzimos o pré-sal porque investimos em ciência e tecnologia. Por exemplo, o tanque de prospecção da COP no Rio de Janeiro foi investimento de ciência e tecnologia. Criamos a capacidade de exploração em águas profundas. Somos líderes em prospecção de águas profundas. Isso é ciência e tecnologia. O pré-sal não foi descoberto por acaso. O Brasil conta com o mais amplo e diversificado sistema de programas de mestrado e doutorado da América Latina, em trajetória contínua de expansão. Em 2017, o Brasil formou mais de 60 mil mestres e mais de 20 mil alunos no doutorado. No primeiro caso, ultrapassou a meta do Plano Nacional de Educação para 2024. E no caso dos programas de doutorado, as titulações ainda não alcançaram a meta, 25 mil anuais, mas provavelmente será ultrapassada. Ao contrário dos cursos de graduação, a oferta de pós-graduação no país se dá principalmente no âmbito das redes públicas. Historicamente, as instituições estaduais e federais de educação superior têm sido responsáveis por mais de 80% das matrículas. As matrículas na pós-graduação se concentram nas universidades públicas, que cresceram de 80% em 2006 para 84%. Em curva declinante, aparecem as universidades particulares, com 16%. Olhando a publicação de pesquisa, ou pesquisa mesmo, 90% é da universidade pública. De fato, no mundo inteiro, a maioria da pesquisa é concentrada em universidade pública. Mesmo a China, ele investe muito mais dinheiro na universidade pública do que na universidade privada. Por quê? É motivo da universidade privada, a intenção é ganhar dinheiro, não é investir. Apesar de sua importância, as agências de financiamento de bolsas de pós-graduação e pesquisa sofreram forte redução de recursos nos últimos anos. A CAPES, que em 2015 tinha um orçamento de 9,5 bilhões de reais, recebeu 2 anos depois menos de 5 bilhões. O orçamento do CNPq caiu de 2 bilhões e 900 milhões em 2013 para pouco mais de 1,5 bilhão em 2017. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que arrecada 4,5 bilhões de reais, tem 2/3 desses recursos contingenciados. Tem sido cortado na carne. Eu diria que para que a gente pudesse voltar a um patamar razoável, seria que todo o FNDC, tudo aquilo que é arrecadado no âmbito do FNDCT pudesse ser levado para programas de pesquisas e de inovação que são implementados não só através da FINEP, mas também em parceria com agências congêneres, como o CNPq e com as próprias fundações de amparo à pesquisa. A pressão por mais recursos estimula as universidades a buscarem parcerias no setor privado. A Universidade Estadual de Campinas é um exemplo. E hoje nós temos centenas de empresas que a gente chama de filhas da Unicamp, que geram 28 mil empregos diretos e mais de 3 bilhões de reais de faturamento anual.
Além disso, nós temos os convênios de pesquisa com as empresas maiores, com as empresas já estabelecidas, bastante bem estabelecidos e bem informados. Mas os dirigentes dessas universidades alegam que a emenda constitucional do teto de gastos acabou se tornando um empecilho para a ampliação de fontes de recursos das universidades por meio de projetos de desenvolvimento tecnológico. Os novos recursos acabam incluídos no limite de gastos e toda a receita extra tem que ser devolvida. Isso vem desestimulando as instituições a buscarem parcerias com a iniciativa privada. Isso é extremamente ruim para as universidades. Nós temos que estimular as universidades para que possam buscar mais recursos. E é por isso que nós vamos apresentar uma PEC para que a gente possa dizer que os recursos gerados pelas universidades ficam com as universidades. Acho que vai ser um ponto importante para que a gente possa fazer com que cada vez mais as universidades busquem novas fontes, novos recursos para atender as suas demandas. O uso de recursos próprios como fonte de receitas indica que em 2010 essa utilização foi máxima, 1 bilhão e 600 milhões de reais, mais de 4% das despesas totais das universidades federais. Porém, a partir de 2013, começa um declínio, estabilizando no biênio 2016-2017 em torno de 700 milhões de reais. O Brasil não tem essa tradição. Algumas poucas empresas têm feito isso. A Embraer é uma empresa que se localiza nesse segmento, a própria Embrapa, a própria Fiocruz, alguns institutos se localizam na ponte, fazendo uma ponte entre a produção científica e a oferta de produtos à sociedade, seja por meio de processos industriais ou oferta de serviços. Mais do que garantir o funcionamento dos programas de pós-graduação, resolver os problemas de financiamento da pesquisa científica no país assegura a soberania do Brasil. Uma nação que não produz conhecimento nesse momento, ela não é dona do seu destino. Hoje nós estamos na era do conhecimento. E o investimento em ciência e tecnologia passa a ser primordial para o desenvolvimento e para a segurança do seu povo. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.